Fala pessoal, tudo bem? Eu gostaria de iniciar esse vídeo dizendo para vocês que dia após dia e momentos após momentos, o Brasil se configura ainda como um dos países mais seguros do mundo na aviação civil. Nossas práticas adotadas ainda estão configuradas entre as melhores do mundo. Mas eu digo para você, às vezes o suficiente não é o bom. E o bom não é o suficiente. Eu vou ler trechos do relatório do acidente da Marília Mendonça, do Papatango Oscar November Juliette, e vou comentar. Então, mais do que uma leitura de relatório de acidente de voo, são as minhas opiniões e as duras críticas que eu vou fazer aos nossos regulamentos brasileiros que prorrogam a aviação civil. Então, antes de mais nada, eu quero convidar você a deixar um like, se inscrever no canal e comentar o que vocês acham sobre tudo o que aconteceu no acidente do avião da Marília Mendonça e sobre as minhas opiniões a respeito. Sendo assim, vamos lá, né? Roda a vinheta. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou relembrar. Dia 5 de novembro de 2021, eu estava trabalhando. Quando eu cheguei no comércio da minha mãe, aqui no Jabaquara, São Paulo, onde eu fui criado, nasci, cresci, e onde começou a minha história com a aviação, em 1996, quando houve o acidente com o Fokker 100, aqui a uns metros da minha casa, tá? E quando eu cheguei na loja da minha mãe, nesse dia 5 de novembro de 2021, tava passando na televisão que havia ocorrido um acidente com o avião da Marília Mendonça. Só que prerrogativas iniciais falavam que ela estava bem, que tinha ido para o hospital. Mas, olhando os destroços da aeronave na cena do acidente, ainda assim na frente de todo mundo, eu falei para minha mãe: não, ali não tem sobreviventes. Ali morreu todo mundo. Ela, como você sabe, eu falei, porque a aeronave ela não teve abalroamento frontal. O que ela teve foi uma queda que provocou o que a gente chama de afundamento. E o afundamento de carenagem. Tanto as aeronaves como nós, seres humanos, não estamos muito capacitados a impactos de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, na minha cabeça já estava óbvio que ali não tinha sobrevivido ninguém. Principalmente porque até o resgate das pessoas na aeronave seria muito complicado, porque conforme há o esmagamento, as portas, as saídas de emergência, todas as saídas da aeronave acabam ficando muito obstruídas, enrijecidas, porque existe travamento, principalmente em aeronaves pressurizadas, como o King Air. King Air é uma aeronave que pode voar a 30 mil pés. Então a gente está falando de 10 mil metros de altura, aproximadamente, e já é uma altura na qual a aeronave precisa estar pressurizada. Então o fechamento das portas é com travamento. Mas enfim, pouco tempo depois se revelou que realmente foi notificada a morte da Marília, de todos os ocupantes a bordo da aeronave. E então, hoje é 15 de maio de 2023, ou seja, um ano e meio depois, saiu hoje o relatório do CENIPA, o qual eu já tive a oportunidade de ler. Agora são 11 horas e 17 minutos da noite. E algumas informações acerca desse acidente são estarrecedoras. Mas isso é algo que a gente vai comentar agora.
Eu vou falar sobre a aeronave, sobre os tripulantes, sobre o aeródromo, condições adversas de meteorologia, que na verdade não ocorreram, não tinha uma condição adversa de meteorologia. Vou falar sobre os motores, o entorno do aeródromo e vou falar sobre como o Brasil é um país ainda precário em muitas coisas, mas em muitas coisas mesmo. Então, vamos lá. Então, inicialmente eu vou falar sobre os dados do CENIPA. Tá aqui, ó. Eu estou abrindo aqui nessa tela o relatório para eu reler. Aqui eu já tenho algumas colinhas. Vamos lá. Relatório final A121 CENIPA 2021. Uma ocorrência de acidente com a aeronave Papatango Oscar November Juliette, um Beech King Air C-90A, ocorrida no dia 5 de novembro de 2021. A página 2 é aquela advertência na qual o CENIPA informa que o relatório de acidente de voo não é para apontar culpabilidade de ninguém, é apenas para que sejam mitigadas as possíveis causas futuras de acidentes. Dito isso, o presente relatório final refere-se ao acidente com a aeronave Papatango Oscar November Juliette, modelo C-90A, ocorrido em 5 de novembro de 2021, em classificação como CFIT, que é um voo controlado contra o terreno. Durante a fase de aproximação, sob Visual Meteorological Conditions, a VMC, então ele estava num voo VFR, um voo de visual, de referência visual, tá? A aeronave colidiu contra um cabo de para-raios a uma linha de transmissão de energia na aproximação final para a cabeceira 02 do aeródromo de Caratinga, Sierra November Charlie Tango, Ubaporanga, cidade de Minas Gerais, acarretando a perda de controle e o impacto da aeronave contra o solo. A aeronave teve danos substanciais, os 2 pilotos e os 3 passageiros faleceram. Houve a designação de representante acreditado ao Transport Safety Board do Canadá, estado da fabricação do motor da aeronave. Essa é a sinopse, e até aí tudo bem. Aí, tem aqui um glossáriozinho, eu vou deixar link na descrição de tudo. Informações factuais, é um C-90A, Papatango Oscar November Juliette, fabricado pela Beech Aircraft, operado pela PEC Táxi Aéreo. A data e hora foi às 5 de novembro de 2021, 18h15 no horário UTC, horário da Inglaterra. Nome do local, Piedade de Caratinga. Tem latitude e longitude, município de Piedade de Caratinga. E o tipo de acidente, voo controlado contra o terreno. Lesões às pessoas, 2 tripulantes, 3 passageiros, todos fatais. A aeronave teve danos substanciais em toda a sua extensão. Ambos os motores se desprenderam. Houve a flexão da fuselagem e das asas para baixo e o seccionamento do cone de cauda. Tá? Outros danos, que foi o rompimento do cabo para-raios do vão entre as torres 8 e 9 da linha de transmissão operada em 69 kW da pequena central hidrelétrica de Pipoca, conforme a figura 2, que eu também vou deixar na descrição. A primeira análise que eu quero fazer são as informações acerca da aeronave. A aeronave é um C-90A, de número de série LJ1078, foi fabricado pela Beech Aircraft em 1984, o ano que eu nasci, e estava inscrita na categoria de registro de aeronave de transporte aéreo público não regular, que é o TPX, é o famoso táxi aéreo. Certificado de verificação de aeronavegabilidade, o CVA, estava válido até 1 de julho de 2022. As cadernetas de célula, motores e hélices estavam com as escriturações atualizadas. No diário de bordo que se encontrava na aeronave não foram identificadas quaisquer discrepâncias que tivessem resultado no mau funcionamento de algum sistema da aeronave. O C-90 era uma aeronave de estrutura metálica com cabine pressurizada, como eu tinha falado, teto operacional de 30 mil pés, asa baixa, bimotor turbohélice com empenagem convencional e trens de pouso também do tipo convencional com triciclo retrátil, ou seja, trem principal sob as asas, trem auxiliar abaixo do nariz da aeronave. O King Air é uma aeronave de estrutura metálica, blá blá blá, isso tudo repete. Tanto o trem de pouso auxiliar quanto o principal eram operados hidraulicamente e possuíam um atuador e carna-perna. O comando normal para extensão e retração era elétrico.
Os trens de pouso poderiam ainda ser acionados manualmente por meio de uma alavanca localizada no piso da aeronave, à esquerda do pedestal central da cabine de pilotagem. O sistema de flaps era composto por 4 superfícies, 2 em cada asa. As superfícies eram comandadas eletricamente por meio de uma alavanca de pedestal central, a qual possuía 3 posições: up, approach e down. A aeronave era equipada com o sistema EGPWS. Todas as indicações listadas estão dizendo que mesmo onde tinha chuva leve, havia uma chuva leve na região, mas todas as condições de voo estavam CAVOK ou próxima do CAVOK, ou Sailing and Visibility OK. Isso significa o quê? Que a aeronave estava pronta para um voo visual, que a região do aeródromo estava pronta para um voo visual e todas as condições eram favoráveis a isso. Caso isso não ocorresse, o plano de voo da aeronave permitiria que a aeronave fosse alternada para Belo Horizonte, para o aeroporto da Pampulha. Então, até aí, tudo ok. Lembrando, esse aeroporto é um aeroporto pequeno, ele não tem alguns recursos de segurança, como, por exemplo, o voo IFR, o pouso IFR. O primeiro impacto da aeronave ocorreu contra um cabo para-raios localizado no vão entre as torres 8 e 9 da linha de transmissão de 69 kW em Caratinga, da pequena hidrelétrica Pipoca. Segundo os relatos de observadores, após o impacto contra o cabo, a aeronave teria entrado em atitude normal, com grandes variações angulares de atitude, no caso, e inclinação. A aeronave colidiu contra o terreno rochoso com alta energia, às margens de uma cachoeira cerca de 730 metros à frente do cabo para-raios. Não foram identificados pontos de contato entre a aeronave e o solo no trecho compreendido entre o impacto com a rede e o impacto com o solo. Não aconteceu nada antes. Também não houveram relatos de explosões ou chamas no local, porém foi reportado forte odor de combustível nas imediações do local da parada dos destroços. O motor esquerdo, vide imagem, se desprendeu da asa ainda em voo, como consequência das forças inerciais e de impacto, vindo a parar cerca de 85 metros à frente da aeronave. No caso, retornando, o motor direito se desprendeu da asa no momento do impacto contra o solo, parou cerca de 9 metros à frente do seu ponto de fixação na aeronave e ficou parcialmente submerso na cachoeira. O trem de pouso auxiliar, juntamente com alguns fragmentos da seção dianteira, também se desprendeu e parou cerca de 30 metros à frente. Com exceção dos motores, do trem de pouso auxiliar e de pequenas partes da fuselagem, a maior parte dos destroços ficou concentrada no local de parada da aeronave. A estrutura tinha diversas deformações, dobras, amassamentos e fraturas, principalmente em decorrência do impacto contra o solo. O ângulo dos flaps indicados nos destroços era compatível com a posição approach, ou seja, a aproximação. Os estudos realizados não apontaram uma estimativa precisa do comportamento e das variações angulares da aeronave na trajetória compreendida entre um ponto de impacto com a torre e o ponto de impacto com o solo. No entanto, considerando a extensão dos danos, o padrão de deformação da fuselagem e das asas, assim como da reduzida distância percorrida em voo após o impacto contra o cabo para-raios, concluiu-se que a aeronave teve uma forte desaceleração da sua velocidade horizontal ainda em voo, e impactou o solo com elevada razão de afundamento, com grande inclinação lateral para a esquerda e altitude próxima à nivelada. Ou seja, ele estava praticamente nivelado, certo? Com uma leve inclinação à esquerda, e ele fez esse movimento. O piloto em comando, né, o Principal in Charge, possuía o CMA de primeira classe válido, tinha 56 anos e havia realizado sua última inspeção de saúde, que é a INSPSAL, no dia 20 de novembro de 2020, ou seja, pouco menos de um ano antes, em clínica credenciada pela Agência Nacional de Aviação Civil. De acordo com o resultado do INSPSAL, ele estava saudável física e mentalmente, considerado apto para o exercício da atividade aérea, com a indicação de fazer uso de lentes corretoras H52.2, que é para astigmatismo. Não foi possível confirmar se ele fazia uso de lentes corretoras no momento do acidente. De acordo com o resultado da INSPSAL,
ele estava saudável física e mentalmente, considerado apto para exercício da atividade aérea. Conforme informações coletadas em entrevistas pós-acidente, nenhum dos dois pilotos havia comentado sobre qualquer problema de saúde. Nenhum deles fumava ou fazia uso de bebida alcoólica, não utilizavam qualquer medicação de uso contínuo e nem apresentavam sinais de estresse ou fadiga. Também eles não eram tidos como pessoas estressadas, sendo considerados bastante centrados e profissionais. Conforme a escala de voo, o piloto em charge, no caso o comandante, estava de folga nos dias 1º e 2º de novembro, estando escalado para voar entre os dias 4 e 6 do mesmo mês. No dia anterior ao acidente, o piloto em charge realizou um voo de Brasília para Uberlândia, Minas Gerais, num Cessna C-208 Caravan, que ele também era comandante, tendo cumprido o período de descanso regulamentar previsto no RBAC número 117. O second in charge estava de folga nos mesmos dias que o pique e de sobreaviso no dia 4, mas não foi acionado. Segundo relatos de pessoas próximas, os pilotos tinham uma rotina regular de sono com duração adequada por noite. Da mesma forma, não houve alteração de rotina cumprida nas 48 horas anteriores ao acidente. Em face da colisão da aeronave contra o cabo para-raios, fez-se necessário explanar alguns aspectos relacionados à fisiologia da visão, a acuidade visual e a distância que o olho humano é capaz de identificar e perceber um objeto. O sistema visual estimulado pela luz deve primariamente realizar 3 funções básicas: ser capaz de perceber um objeto pela detecção de luz emitida ou refletida a partir dele. Deve ser capaz de perceber os detalhes de um objeto e deve permitir que se julgue distâncias de objetos e perceber o movimento no campo visual, que é a percepção de profundidade. A acuidade visual e a percepção de profundidade combinadas são denominadas como discriminação espacial. Você vai ver falar de muitos acidentes. Você assiste Mayday, desastres aéreos, alguma coisa parecida, você vai ouvir muitas vezes falar de desorientação espacial e de como a nossa visão ela representa basicamente 80% do que um piloto precisa para voar. Ele sente muito mais as reações com os olhos do que necessariamente com o resto. Agora são as informações ergonômicas. Um aspecto a ser considerado para a visibilidade de objeto diz respeito ao seu tamanho e contraste com o fundo. A percepção de objetos é reduzida à medida que seu contraste diminui em relação ao seu fundo. Nesse caso, um objeto com menor contraste deve ter um tamanho relevante ou estar mais próximo para que possa ser mais facilmente percebido. No cenário em que ocorreu o acidente com Papatango Oscar November Juliette, verificou-se que a linha de transmissão possuía baixo contraste em relação à vegetação ao fundo. Por sua vez, a torre que a sustentava, a linha, estava sobre uma área elevada e apresentava um contraste mais favorável à identificação. Figura 21, que eu também vou deixar disponível. Desta feita, a forma de se compensar uma condição de baixo contraste deve ser considerada por meio de uma sinalização que permita a identificação de objetos em maiores distâncias. Vou passar a primeira coisa, que são as informações operacionáveis. Tratava-se de um voo com o objetivo de realizar o transporte de passageiros mediante contrato firmado de prestação de serviço de táxi aéreo, operando segundo os requisitos estabelecidos no RBAC 135, a partir de Sierra Bravo Golf Oscar, Goiânia, para Sierra November Charlie Tango, que é o aeroporto de Caratinga, municipal, administrado pela prefeitura. De acordo com relatos, o piloto realizava o trecho entre Goiás e Caratinga na função de pilot flying, e o segundo em questão atuava como pilot monitoring, ou seja, um pilotava, o outro monitorava instrumentos. Atentem-se a essas informações, porque quando eu voltar para o piloto, para o piloto principal, além da questão da visão, ele tinha um outro problema a lidar. E é sobre isso que nós vamos falar. Conforme informações relatadas acerca do planejamento e preparo para o voo, no dia do acidente, os pilotos chegaram à sede do operador com antecedência e realizaram um briefing juntamente com o diretor de operações. Na oportunidade, foram realizados os preparativos para o voo, consultas às informações meteorológicas disponíveis, informações aeronáuticas oficiais e, em complemento, o diretor de operações repassou informações coletadas junto a um funcionário do aeródromo de Caratinga obtidas no dia anterior.
A aeronave foi abastecida em Goiânia no dia do acidente, às 2h16, com 1.054 litros, 278 galões de jet A1, ficando com os tanques completamente cheios. Segundo o manifesto de carga encontrado a bordo e analisado pela comissão de investigação, a aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento especificados pela fabricante. O plano de voo tinha previsão de partida de Goiânia às 15 horas, sob IFR até a posição 1933S04232W, onde faria a transição de voo por instrumentos para voo visual e prosseguiria para o destino em Caratinga. O aeródromo de alternativa de planejamento era o aeroporto da Pampulha, Carlos Drummond de Andrade, né? Sierra Bravo Bravo Hotel, que fica em Belo Horizonte. A aeronave decolou às 4h05, no dia 5 de novembro de 2021. A decolagem e a subida até o Flight Level 210 transcorreram sem anormalidades e às 17h51, horário de Greenwich, a aeronave iniciou a descida. De acordo com a revisualização radar, sincronizada com os dados dos radares meteorológicos às 18h07, observou-se que a aeronave efetuou desvios de até 6 Nautic Miles, né, 6 milhas náuticas, para evitar áreas com fraca precipitação, que é a figura 44, que eu também vou deixar organizado. O último contato radar se deu às 18h09 UTC, quando a aeronave se encontrava a 5.400 pés no setor noroeste, distante a 13,9 milhas náuticas. Uma vez que a operação no aeródromo de Caratinga se dava em espaço aéreo classe G e se restringia às regras VFR em período diurno, aplicavam-se os requisitos de tráfego aéreo estabelecidos na ICA 112, regras do ar de 2018, que prevê o seguinte: caberá ao piloto em comando de uma aeronave em voo VFR providenciar sua própria separação em relação a obstáculos e demais aeronaves por meio do uso da visão, exceto no espaço aéreo classe B, em que a separação entre aeronaves é de responsabilidade do ATC, porque o aeroporto de Caratinga não tem um ATC e também não tem um controle de solo. Prevenção de colisões. As regras descritas a seguir não eximem o piloto em comando da responsabilidade de tomar a melhor ação para evitar uma colisão, incluindo as manobras baseadas nos avisos de resolução providas pelo equipamento ECAS. Com o objetivo de prevenir possíveis colisões, é importante que a vigilância seja exercida a bordo das aeronaves, sejam quais forem as regras de voo ou a classe do espaço aéreo na qual a aeronave está operando e, ainda, quando operando na área de movimento de um aeródromo. Adicionalmente, em acordo com o anexo C da IK 137, Serviço de Tráfego Aéreo, o ingresso e a operação no circuito de tráfego aéreo do aeródromo deveriam transcorrer da seguinte forma. Abram aspas. 1. Antes de ingressar em um circuito de tráfego de aeródromo, todos os pilotos devem transmitir sua posição e intenção ao AFIS ou na inexistência de tal por meio do FCA. Preferencialmente, a aproximação para o circuito de tráfego de aeródromo deve ocorrer pelo setor da perna contra o vento, como indicado na imagem, tá? Ao entrar pelo setor na perna contra o vento, o piloto deve planejar a descida para cruzar a pista em voo nivelado a 1.000 pés ou 1.500 pés, conforme o item 117, sobre a elevação do aeródromo ou altura do circuito publicada. Essa altura deve ser mantida até a descida para o pouso. Uma vez que o aeródromo não dispunha do AFIS, né, o ingresso no circuito de tráfego poderia ocorrer como item 3.1 no anexo C na 137. Pois bem, de acordo com o relato de um piloto que estava a bordo de outra aeronave com destino a Caratinga, momentos antes do acidente, a tripulação do Oscar November Juliette realizou 3 reportes na frequência de coordenação 123,45 MHz. No primeiro reporte, a tripulação da aeronave Papatango Oscar November Juliette informou sua posição afastada a 44 milhas náuticas. No segundo reporte, indicou que estava na perna do vento da pista 02 no setor W, que é... Enfim... No último reporte, a cerca de 30 segundos após o segundo, informou novamente que estava na perna do vento na pista 02, setor W. Após isso, não houve mais contatos. O SOP, o King Air 90 Series, do operador trazia mais uma regulamentação.
concentrar a maior parte do tempo a atenção voltada para fora da aeronave, a fim de evitar colisões com outras aeronaves, obstáculos, planadores, paraquedistas, asa delta, pássaros e etc. Ao avistar o aeródromo, efetuar o procedimento de tráfego visual. Preste atenção nessa frase. Ao avistar o aeródromo, efetuar o procedimento de tráfego visual padrão, ou conforme carta VAC, que é aquelas cartas de entrada e saída de aeródromo. Adicionalmente, o MGO do operador previa para avisos do EGPWS o não questionamento ou análise dos avisos e a execução da manobra evasiva no item 11.4, conforme transcrito abaixo. Resumindo, neste manual da operadora da PEC Táxi Aéreo, não previa que o piloto tivesse a autoridade de inibir um aviso de too low terrain ou don't sink ou qualquer um dos avisos de que a aeronave estava baixa demais, pull up, qualquer coisa, não teria. Vamos lembrar uma coisa, tá? Por causa de uma regulamentação, digamos assim, não metódica, não focada 100% em segurança, aeronaves de táxi aéreo, em alguns determinados tamanhos e escalas, etc., elas não precisam ter CVR e FDR. Ou seja, ela não precisa de ter um gravador de voz e um gravador de dados. Esta aeronave não tinha nenhum dos dois. Naquilo que diz respeito ao GPWS, no entanto, deve-se considerar que o fabricante do equipamento facultava ao piloto a possibilidade de inibir os alertas quando voando sob VFR, uma vez que o sistema poderia emitir alertas incômodos. Tal possibilidade se dava pelo fato de que, sob o VFR, a separação em relação ao terreno deveria se dar por meio de referências visuais. Segundo o PTO do operador, no seu anexo C, manobras de voo do Bell C-90, os parâmetros de aproximação visual e pouso, tal aproximação era dividida em fases, com procedimentos de voo a serem executados em cada uma delas. E os parâmetros obedecidos deveriam ser: A. Na perna do vento, baixar flaps para approach e manter a velocidade indicada de 120 nós. No través da pista, tinha que baixar o trem de pouso e manter a reta por 30 segundos antes de realizar a curva para a perna base. Na perna base, manter a velocidade de 120 nós ou mais 10 nós em caso de voo monomotor. E na final, manter a velocidade, né, a YE, em 10 nós ou mais 10 nós e com o pouso garantido, baixar flaps para down, desligar o yaw damper e completar o checklist de pouso. Um observador que aguardava o pouso do Oscar November Juliet em Caratinga visualizou a aeronave ingressando na perna do vento na pista 2. Em seguida, ele perdeu de vista por algum tempo. No momento em que o observador conseguiu visualizar a aeronave novamente, ela estava bem próxima das elevações, alinhada na final da pista 02 de Caratinga, com os faróis acesos. Na sequência, ele ouviu um barulho e avistou a aeronave girando em direção ao solo. Desse modo, tendo por base as informações correspondentes ao último contato radar, ao setor de aproximação em relação ao Caratinga, aos relatos de tripulantes que contataram a aeronave em voo, de observadores em solo que viram o Oscar November Juliet no circuito de tráfego e ao ponto de impacto da aeronave, a comissão de investigação considerou que o Papa Tango Oscar November Juliet seguiu uma trajetória conforme estimada na figura 47. E eu quero analisar essa imagem. Essa imagem que eu vou aqui aproximar, ela é muito chocante. Por quê? Eu vou botar a imagem na tela e aí vocês vão entender melhor o que eu estou querendo falar. Vamos lá. Eu vou determinar que aqui, ó, onde está escrito Sierra November, Charlie, Tango, é justamente os 1.000 metros de pista do aeródromo. Essa área em roxo são os obstáculos pertinentes ao voo. A linha tracejada vermelha é
justamente a rota que a aeronave fez. E é aí que mora o perigo. Eu vou, nesta mesma imagem, eu vou desenhar qual deveria ser a rota feita pela aeronave. E você vai olhar e você vai entender que a aeronave ela não precisava passar por perto dessa linha de 69 quilowatts. Essa é a grande questão. Segundo o relatório, e eu vou continuar lendo, a colisão contra o cabo para-raios da linha de transmissão, a imagem vai continuar na tela, tá? Ocorreu em uma posição alinhada com o prolongamento da pista a 2,5 milhas náuticas da cabeceira 02 e a uma altura de 922 pés em relação à pista. Naquele ponto, a aeronave estava cerca de 115 pés de altura em relação ao terreno, onde estava localizada a Torre 8, com rampa de 3,46 graus à cabeceira 02. Que eu só vou botar a figura 48 para se entender que os traços vermelhos são os pontos onde há elevação e a linha verde seria a rampa, o ponto estimado de impacto, certo? Considerando-se o tráfego padrão previsto no PTO do operador para uma perna de vento realizada com velocidade de 120 nós, o afastamento até o início do enquadramento da perna base correspondia a 1 milha náutica. Uma vez que o impacto contra os cabos se deu a 2,5 milhas náuticas da cabeceira, constatou-se que houve um afastamento da perna do vento em uma distância que excedeu 1,5 milha náutica daquela prevista no programa do operador. E aí a gente vai parar um pouquinho, porque eu até vou falar das características das linhas de transmissão. Mas agora eu quero me voltar ao regulamento. O grande problema é que quando você está falando de um aeródromo que tem deficiências em relação a radar, em deficiência que tem em relação a voo IFR, a instrumentação, que basicamente a única coisa que funciona é o PAP, o nosso regulamento não prevê que sim, a aeronave em questão, seja ela qual for, tem que fazer uma aproximação padrão, ela tem que fazer uma decolagem padrão, mas deveria ser determinante que fazer a aeronave padrão, e aí cabe o discernimento do piloto, não deveria ser aceitável, deveria ser obrigatório, principalmente para dois pilotos que não tinham experiência em pousar nesse lugar. Principalmente, sobretudo, em relação à falta de experiência do aeroporto. Eles não conheciam o aeroporto. E aí, a gente tem mais um problema para relatar. A linha de transmissão, ela realmente não estava sinalizada. Só que ela também não estava no raio de ação daquela zona de proteção do aeroporto que eu falei. Por quê? Porque o aeródromo ele determinava uma perna de vento e uma perna base a 1 milha náutica, 1.600 metros da ponta da cabeceira. Significa que ele passou da zona de proteção aeroportuária, da zona que seria da rampa de pouso para ele, onde ele deveria baixar, ele passou mais 1,5 milha e determinando ainda que o ponto de impacto está a 2,5 milhas náuticas, ele ainda passou mais adiante. Só que o piloto também não é tão culpado assim do acidente, porque a gente vai chegar nesse detalhe, só que a gente, de novo, deveria ser obrigado a aeronave que faz o pouso, ela fazer a perna de vento e acessar a perna base exatamente onde foi determinado, e ela só se exceder a isso num caso de Mayday ou PAM-PAM, mas não foi isso que aconteceu. Foi levantado também que as características da linha de transmissão no trecho entre as torres 8 e 9, onde ocorreu a colisão do Oscar November Juliette, eram as seguintes. O vão
possuía 856 metros e o comprimento do cabo para-raios lançado era de aproximadamente 864 metros. A Torre 8 era uma estrutura de altura de 29 metros e meio e altura total de 38,5. A Torre 9 era uma estrutura de 26,5 com altura total de 35,5. O que quer dizer que uma das torres era menor do que a outra, mas também elas estavam mais curtas que a outra, e os 856 metros de cabo que estaria linha reta, que seria uma linha reta, ele ainda tinha alguma inclinação para o famoso embarrigamento, né, a curvatura, de mais 10 metros, dando 864, 8 metros na verdade. Na data da última modificação do projeto da linha de transmissão, estava em vigor a portaria 141-GM5 de 87 do COMAE, que dispunha sobre zona, lembra que eu falei do plano básico de zona de proteção de aeródromos. Enfim, basicamente são esses regulamentos que determinam iluminação, obstáculos, prédios. A gente já sabe desse negócio, por exemplo, de plano de proteção. Quando aqui em São Paulo, logo depois do apagão aéreo, estava para ser construído um hotel aqui na cabeceira do aeroporto de Congonhas, do Oscar Maroni, famoso por ser dono de uma casa noturna, digamos assim, famosa pelos serviços de entretenimento adulto, e que essa obra foi embargada. Só que, por exemplo, pelo Gilberto Kassab, à época prefeito de São Paulo, porque essa obra iria afetar o aeroporto de Congonhas, era danosa, etc, etc. E até hoje, a obediência ao plano de zoneamento de proteção do aeródromo não foi cumprido, porque o prédio, apesar de não ter ido funcionar, não ter virado o hotel que ele queria, mas também não foi demolida, não foi ordenada a derrubada desse prédio. Enfim, mas é basicamente sobre isso que a gente fala. Mas enfim, desse modo, considerando que a linha de 69 kV se encontrava fora dos limites da zona de proteção do aeroporto e que possuía altura inferior a 150 metros, a 150 pés no caso, e que estava fora da superfície de aproximação ou decolagem e que, apesar de cruzar o ribelão da laje, não representava um efeito adverso à segurança e regularidade das operações aéreas, ela não se enquadrava nos requisitos que a caracterizassem como um obstáculo ou objeto passível de ser sinalizado. E aí é quando eu discordo do regulamento. Sabe por quê? Porque independentemente de qualquer coisa, ela está de frente para a cabeceira do aeroporto. Ainda que numa operação normal você consiga livrar a aeronave, tanto na decolagem como no pouso, numa situação de emergência talvez você não consiga livrar. Então a identificação é importante. A zona de proteção de aeródromos, ela deveria ser um pouco mais ampla, principalmente se você tem um objeto desse nível de complexidade, por exemplo, que são torres de transmissão. A zona de proteção de aeródromos, helipontos e zona de ruído, por exemplo, em Congonhas, o aeroporto aqui do lado, a zona de proteção de ruído ela é gigantesca, é absurda. Comparado com a maioria dos aeroportos do país, a zona de Congonhas é colossal. Em compensação, em cidades pequenas, em aeroportos pequenos, que em condições já são um pouco degradadas, de IFR, de outras situações que mitiguem os riscos de acidente, a zona de proteção aeronáutica deveria ser muito maior. A gente já teve problemas. Ainda que a nossa aviação seja uma das mais seguras do mundo, a gente continua tendo problemas com esses tipos de coisa. A gente continua tendo problemas com aeronaves que sofrem para pousar, ou, por exemplo, em arremetidas na perna de vento, calculam mal, fazem tudo errado. E que, por exemplo, o acidente dos Mamonas Assassinas foi um acidente em que erro de cálculo de perna de vento ocasionou uma colisão da aeronave contra a montanha. Entende? A gente precisa que a zona de proteção da aeronave de campo aeroportuário seja maior, principalmente se existem obstáculos maiores, por exemplo, montanhas. Então, assim, a gente fala de regulamento de zona, de proteção de heliponto, mas é meio que um padrãozinho. A linha de transmissão estava a 2,5 milhas longe do aeródromo.
Só que o problema é o seguinte: a aeronave em si, ela estava sendo pilotada por um piloto que passou aproximadamente 10 anos operando em linha aérea, operando um Airbus A320. E que é muito comum no transporte regular de passageiros, o piloto esticar um pouco o caminho para a perna base, por conta própria, principalmente aeroportos de tráfego menor, para que ele faça uma aproximação mais nivelada, certo? Com a rampa de descida mais plana e que ele consiga controlar melhor a velocidade e também o toque na pista. Então, basicamente, o piloto queria fazer um pouso que a gente chama de pouso manteiga. Ele quis fazer um pouso manteiga, mas por algumas outras características, incluindo a linha de transmissão, a aeronave acabou colidindo e caiu. Análise. A aeronave King Air C-90A estava registrada na categoria TPX, táxi aéreo, e era operada pela PEC Táxi Aéreo Limitada. A manutenção da aeronave era realizada na sede do próprio operador ou por empresa terceirizada de acordo com os requisitos aplicáveis. O operador utilizava o programa de manutenção recomendado pelos fabricantes da aeronave, dos motores, das hélices e dos componentes. De acordo com os registros de manutenção, as cadernetas de célula, motores e hélices estavam com as escriturações atualizadas. As últimas inspeções da aeronave do tipo 200 horas e fase 4 foram concluídas em 13 de setembro de 2021, pouco menos de 2 meses antes, estando com 170 horas e 9 minutos voados após. O certificado de verificação de aeronavegabilidade estava válido até julho de 2022, até dia 1º de julho. No diário de bordo que se encontrava a aeronave não foram identificadas quaisquer discrepâncias que tivessem resultado em mau funcionamento de algum sistema. A análise dos destroços do grupo motopropulsor esquerdo não detectou qualquer anormalidade que pudesse ter comprometido seu funcionamento. Durante a desmontagem do motor, verificou-se que os componentes externos que necessitavam de lubrificação apresentavam evidências de que funcionavam lubrificados o tempo todo. Internamente, esse motor apresentava evidências de que estava com funcionamento normal e que desenvolvia potência no instante que a aeronave colidiu contra o cabo para-raios. Da mesma forma, o GPM direito também não revelou indícios de mau funcionamento dos componentes lubrificados. Todos os relamentos apresentavam aspecto de funcionamento normal, evidenciando que não havia problemas no sistema de lubrificação e que não havia problemas com o óleo lubrificante. Desse modo, as análises de ambos os motores Pratt & Whitney PT6A21, esse número de série que são, por incrível que pareça, 25594 e 25595, ou seja, eram motores que foram construídos em sequência, revelaram que as assinaturas internas encontradas indicaram que ambos estavam operacionais, indicaram também que ambos desenvolviam potência no instante que houve a colisão contra o cabo para-raios. Os exames realizados nos cabos de comando de voo primários revelaram o espalhamento dos arames que impunham os cabos, alturas diferentes de rompimento dos arames e estricção, indicativos de que o rompimento se deu pela sobrecarga decorrente do impacto da aeronave. Os exames realizados nas lâmpadas revelaram que os filamentos das luzes de indicação de travamento do farol do trem de pouso sofreram deformação plástica da quente, condizente com uma condição de luzes acesas no momento do impacto da aeronave. As demais lâmpadas, quando eles falam as demais lâmpadas, dos outros sistemas apresentaram aspectos de fraturas frágeis, envelhecimento natural pelo uso, sendo que nenhuma apresentou deformação plástica, característica de estar acesa durante o impacto. O que ele quis dizer é que a luz do trem de pouso e dos faróis estava acesa, todas as outras luzes que indicariam a emergência estavam apagadas, ou seja, a aeronave não tinha nenhuma indicação de que ela estava sofrendo alguma pane. Assim sendo, as condições dos filamentos das lâmpadas analisadas apontaram para um funcionamento normal do trem de pouso e para a inexistência de luzes de advertência acesas no painel de alarmes da aeronave no momento do impacto. Desse modo, naquilo que diz respeito às condições de aeronavegabilidade, não se evidenciaram quaisquer indicativos de falha ou mau funcionamento de sistemas ou de componentes da aeronave que pudessem ter afetado seu desempenho ou controle em voo.
O aeródromo de Caratinga era público, administrado pela Prefeitura Municipal de Ubaporanga, Minas Gerais, operava sobre VFR, ou seja, voo visual diurno, em período diurno, e estava situado em uma região montanhosa, com diversas elevações nas proximidades da pista de pouso. A operação do aeródromo havia se iniciado há mais de 50 anos e não foram encontrados registros de acidentes relacionados à sua infraestrutura. No ano anterior ao acidente em tela, o aeródromo teve média de 3 decolagens por dia. À época do acidente, a situação do aeródromo era regular, tanto em relação à inscrição do cadastro de aeródromos da ANAC, também em aprovação do PBZ-PA, que é aquela zona de proteção, é o plano básico de zona de proteção aeroportuária, junto ao DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. No tocante ao PBZ-PA, dadas as características físicas e operacionais do aeródromo, foi estabelecida uma SPVV para aeronaves críticas da categoria B. As aeronaves dessa categoria tinham como característica de performance uma velocidade de cruzamento de cabeceira entre 91 e 121 nós, na qual a BIT C90A se enquadrava. Uma vez que a SPVV estava relacionada a aspectos de planejamento aeroportuário e não de operação corrente de aeronaves, esta previa uma altura para circuito de tráfego de 1.299 pés, assim como previa limites de superfície de aproximação de até 1,4 milhas náuticas, ou seja, além da 1 milha náutica, que era o plano do voo, eles ainda tinham mais 0,4 milhas náuticas, que dá 1,6, dá 16,32, mais 640 metros à frente. No tocante aos auxílios de navegação, verificou-se que, em face da sua data de homologação, do seu tipo de operação e da estimativa de pousos anuais, o aeródromo não se enquadrava nos critérios para implantação de PAP, tanto nos requisitos estabelecidos pela ANAC quanto naqueles estabelecidos pelo DCEA. Ainda com relação aos requisitos de instalação de auxílios, a comissão de investigação identificou diferenças entre os critérios estabelecidos, os quais poderiam gerar dúvidas aos operadores de aeródromos sobre a sua aplicabilidade, devido à existência de dois normativos diferentes que tratavam sobre o mesmo tema, que é a RBAC 154 e a ICA 6318. Verificou-se que enquanto o regulamento da ANAC, o RBAC 154, abordava os requisitos sobre a óptica das características de operação do aeródromo e a instrução do DCEA, a 6318, abordava com base na regularidade e quantidade anual de pousos em uma determinada cabeceira. Embora o aeródromo não fosse alcançado pelos requisitos de ambos os normativos, seja pelo critério de transição, seja pelo volume de pousos previstos, a comissão de investigação identificou uma oportunidade de melhoria nesses critérios, os quais poderiam afetar outros aeródromos brasileiros. As informações aeronáuticas publicadas para a operação em Caratinga estavam disponíveis no Rotaer, o qual estabelecia que o circuito de tráfego deveria ser realizado pelo setor W do aeroporto. Adicionalmente, havia um infotemp que alertava para obstáculos, a torre e a antena não iluminados, que estavam violando o plano básico de zona de proteção aeroportuária, a cerca de 2 milhas náuticas a sudoeste, a SW do aeroporto de Caratinga. Ou seja, estavam falando dessas torres de transmissão. No que diz respeito à linha de 69 kW, contra a qual o Oscar November Juliette colidiu, constatou-se que esta se encontrava fora dos limites da zona estabelecidos pelo plano de proteção e, por sua vez, não se caracterizava como obstáculo de efeito adverso à segurança ou regularidade das operações aéreas do aeródromo. Em fase, voltando naquela imagem, eu vou colocar na tela, vai se permitir que quando você vê a aeronave, o linha tracejada vermelha passa, ela tem uma zona ali que tem um roxinho, certo? Essa zona, essa é a que está dentro da zona de proteção do aeródromo. Vou buscar outra imagem, vou colocar. Enquanto isso, as torres de transmissão na qual a linha de transmissão do para-raio que o King Air acertou, essa já não faz parte. Mas essa foi a determinante para o acidente, porque a outra, por estar, ela já estava sinalizada.
Para os obstáculos localizados fora da ZPA, a referida portaria estipulava a instalação de luzes de obstáculo de alta intensidade para indicar a presença de obstáculo cuja altura fosse igual ou superior a 150 metros, assim como de torres que suportassem linhas elétricas elevadas, cabos aéreos ou outros obstáculos que pudessem proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea. Na data do acidente, estava em vigor a ICA 11408, que substituiu a 141 GM5 do mesmo teor. A referida ICA acrescentava algumas condições em que o objeto deveria ser sinalizado além daquelas já previstas na citada ainda. Tais condições, no entanto, dizia a respeito de objetos caracterizados como obstáculo dentro dos 3.000 metros da borda interna das superfícies de aproximação ou decolagem, assim como linhas elétricas elevadas, cabos suspensos ou outros objetos. Assim, considerando que a linha de 69 kW encontrava-se fora dos limites de ZPA e possuía altura inferior a 150 metros, porque ela só tinha 38 metros e meio, e que estava fora das zonas de superfícies de aproximação ou decolagem, apesar de cruzar o ribeirão, apesar de estar na linha reta de uma zona de aproximação, ela não se enquadrava nos requisitos que a caracterizassem como um obstáculo ou objeto passível de ser sinalizado. Naquilo que diz respeito à organização e ao gerenciamento do operador da aeronave, verificou-se que a empresa possuía um ambiente de clima de trabalho amistoso e favorável, que cumpria os compromissos de acordo com a lei do aeronáutico e não existiam sinais de competitividade, pressão ou desrespeito entre seus colaboradores. Os funcionários se sentiam valorizados e consideravam o trabalho estável. O operador se enquadrava aos requisitos de gestão e segurança, estando sujeito à vigilância continuada da ANAC. Em 2017, foi submetido a uma inspeção presencial em sua base principal, na qual foram verificados o setor de operações e o gerenciamento de risco. Na ocasião, a ANAC constatou não conformidades que em 2018 foram corrigidas e a ANAC, por sua vez, encerrou o processo de inspeção, aceitando como satisfatórias as ações corretivas que foram informadas pelo operador. O piloto tinha 56 anos de idade, era piloto há 33 anos e acumulava 16.352 horas de voo em aeronaves dos modelos C-90, C-90A, Cessna 208B Grand Caravan, Cessna 535, Cessna 550, MU-2B, PA-31, PA-34 e A319-320. Ele foi contratado por um operador para a função de comandante em julho de 2020 e já havia acumulado 299 horas e 6 minutos nas aeronaves C-90 e C-90A da empresa. Em 2019, ele foi submetido à avaliação psicológica pelo CMA e, na ocasião, foram aplicados testes de personalidade, atenção, memória e raciocínio, que tiveram resultado favorável. De acordo com o resultado da INSPSAL, ele estava saudável, considerando apto para exercício da atividade aérea, com a indicação de fazer uso de lentes corretivas H52.2 de astigmatismo. No dia anterior do acidente, ele realizou um voo de Brasília para Uberlândia, na aeronave C-208, tendo cumprido o período de descanso regulamentar previsto no RBAC 117. O Pique era considerado por familiares e pessoas próximas como uma pessoa tranquila, carismática, comprometida e que nos momentos livres se dedicava à família e à religião. Conforme relatos colhidos, ele estava satisfeito, pois se identificava com o ambiente de trabalho e estava conseguindo se dedicar mais à família. Ele era visto por colegas e pela chefia como um profissional padrão, pois demonstrava rigor técnico e preocupava-se em seguir à risca todos os procedimentos previstos pelo operador. Ele também não tinha histórico de problemas interpessoais com colegas de trabalho. O copiloto tinha 37 anos de idade, era piloto há 13 anos e acumulava 2.768 horas e 24 minutos de voo em aeronaves dos modelos Cessna 208, 208 Bravo, C-90, C-90A. Ele foi contratado pelo operador para a função de copiloto em abril de 2021 e cerca de 167 horas e 36 minutos nas aeronaves C-90 e C-90A da empresa. Deixa eu só explicar um pouco da discrepância de horas de voo de alguém que tinha 13 anos e só tinha menos de 3.000 horas de voo, para alguém que tinha 33 anos de pilotagem e já tinha mais de 16.000 horas. Por média aritmética, o copiloto deveria ter muito mais horas de voo. Porém, ele passou um tempo trabalhando
como instrutor de escola de voo. Então, por isso ele teve um bom tempo que ele voou menos. Mas isso vai ser passado em algum lugar. O copiloto em 2019 foi submetido à avaliação psicológica para a revalidação do CMA e na ocasião foram aplicados aqueles testes de personalidade, atenção, memória, raciocínio, que deram resultado favorável. De acordo com o resultado do INSPSAL, ele estava saudável física e mentalmente considerado apto para o exercício da atividade aérea. O copiloto estava de folga nos mesmos dias que o piloto e de sobreaviso no dia 4 de novembro, mas não foi acionado tendo cumprido assim o descanso regulamentar. Ele era considerado por pessoas de seu convívio um profissional esforçado, autodidata nos assuntos relacionados à aviação e que buscava novos conhecimentos para se manter atualizado. Em seus momentos livres, costumava se dedicar à família e ao estudo. No ambiente do operador, ele era considerado por seus pares e chefia como um profissional que se destacava por seu comprometimento profissional e pela capacidade técnica. Segundo relatos de pessoas próximas, ambos os pilotos tinham uma rotina regular de sono com duração adequada por noite. Da mesma forma, não houve alteração da rotina cumprida nas 48 horas anteriores ao acidente. Conforme informações coletadas em entrevistas pós-acidente, nenhum dos dois pilotos havia comentado sobre qualquer problema de saúde, nenhum deles fumava, nem fazia uso de bebida alcoólica. Não utilizavam qualquer medicação de uso contínuo e nem apresentavam sinais de estresse. De acordo com as informações levantadas, nenhum dos dois pilotos apresentava problemas familiares, pessoais, financeiros ou de ordem psicológica que pudessem interferir no desempenho em voo. No que diz respeito às interações entre o piloto e o copiloto, de acordo com as informações, eles mantinham uma boa relação de amizade. Ambos foram elogiados pelos colegas de trabalho pela postura ética e por se comportarem de maneira que privilegiava a sensatez e o bem-estar coletivo. Durante o voo do acidente, um piloto de outra aeronave que se aproximava para pouso, também em Caratinga, relatou ter ouvido as comunicações do Oscar November Juliette. Conforme relatado, não percebeu diferença e alterações nas transmissões, sugerindo que até aquele momento tudo corria dentro da normalidade. Os exames realizados pós-acidente não detectaram fármacos metabólicos, drogas de abuso, praguicidas, álcool nos pilotos. O exame pericial concluiu que a causa da morte de ambos foi por politraumatismo contuso, ou seja, contusões, impactos. Adicionalmente, com base nos laudos da necrópsia, avaliadas a gravidade e a multiplicidade das lesões foram apresentadas, concluiu-se que as lesões foram fatais, com morte imediata e resultante das forças do impacto. Portanto, com base nas informações de fatores humanos levantadas, não se evidenciaram alterações do ponto de vista médico, assim como questões de ordem psicológica que pudessem ter afetado o desempenho dos pilotos em voo. Em suma, também poderia ter sido verificado, por exemplo, que os pilotos tivessem havido algum mal súbito ou que eles tivessem morrido antes mesmo da colisão. Não. Quando eles dizem que eles morreram do politraumatismo, contuso, etc, etc, significa que eles verificaram que as conduções, essas pancadas, causaram a morte dos pilotos e não que pudesse ter, por exemplo, havido um mal súbito, perca de morte por falta de respiração ou qualquer dano, parada cardíaca, etc. O voo que resultou no acidente tinha o objetivo de realizar o transporte de passageiros mediante contrato firmado de prestação de serviço de táxi aéreo, operando segundo os requisitos estabelecidos no RBAC 135, a partir de Goiânia para Caratingas, Sierra Bravo Golf Oscar, Sierra November Charlie Tango. O planejamento e os preparativos transcorreram normalmente conforme a rotina dos pilotos. A aeronave foi abastecida e os tanques ficaram completamente cheios com autonomia suficiente para cumprir a etapa até o destino com jet A1. A decolagem ocorreu às 16h05 UTC e o voo transcorreu no Flight Level 210 conforme previsto no plano de voo. De acordo com as gravações dos órgãos de controle, verificou-se que a aeronave manteve contato rádio integral com os órgãos de controle de tráfego aéreo, ou seja, todas as comunicações eles fizeram. As comunicações do Oscar November Juliette com o ACCBS foram realizadas de maneira coordenada e clara, não tendo sido evidenciada qualquer anormalidade na operação. No último contato realizado com a CCBS, este confirmou o cancelamento do plano do IFR às 17h57 UTC e informou desconhecer tráfego que interferisse na descida da aeronave do Oscar November Juliette, liberando-a da frequência daquele órgão de controle. Durante a descida, a aeronave realizou pequenos desvios para evitar áreas com fraca precipitação. Precipitação, chuva.
A despeito dessas áreas de precipitação, as condições meteorológicas estavam favoráveis ao voo visual na região, apresentando base de nuvens esparsas acima de 4.000 pés e visibilidade superior a 10 quilômetros. O vento soprava no quadrante sul e sudeste com fraca intensidade. O último contato radar se deu às 18 horas 9 minutos e 10 segundos UTC, quando a aeronave se encontrava a 5.400 pés no setor NW, ou seja, Northwest, distante 13,9 milhas náuticas do aeródromo. Tomando-se por base as informações correspondentes do último contato radar e ao setor de aproximação em relação a Caratinga, aos relatos de tripulantes que contataram a aeronave em voo e dos observadores em solo, a comissão de investigação concluiu que a aeronave realizou uma entrada no circuito de tráfego alinhada com o início da perna de vento, conforme previa o anexo C da AICA 137, ou seja, até aí estavam cumprindo o regulamento. Após ingressar na perna de vento, a aeronave deveria iniciar o enquadramento para a perna base após 30 segundos do través da cabeceira da pista em uso. No caso do King Air C-90A, para uma perna do vento realizada com velocidade de 120 nós, o afastamento até o início do enquadramento da perna base corresponderia à distância de 1 milha náutica, 1.600 metros. Constatou-se, no entanto, que a colisão contra o cabo para-raios na linha de transmissão ocorreu em uma posição alinhada com o prolongamento da pista a uma distância de 2,5 milhas náuticas da cabeceira 02. No momento da colisão contra o cabo para-raios, a aeronave estava configurada com trem de pouso baixado, com os faróis acesos e com os flaps na posição de pouso. Considerando-se as marcas deixadas pelo cabo nos spinners e na fuselagem, constatou-se que a aeronave atingiu o cabo com a parte superior do nariz e que ela estava com as asas niveladas no momento do impacto. Tendo por base a configuração da aeronave, a inclinação das asas, a posição da aeronave em relação ao eixo da pista, infere-se, ou seja, se determina que, no momento da colisão, a tripulação buscava se enquadrar em uma final mais longa que a normal para a categoria da aeronave, que é aquela figura, a imagem que eu passei. A despeito de não haver quaisquer limitações operacionais da aeronave ou de tráfego aéreo que restringissem o alongamento da perna de vento, a comissão de investigação buscou inferir as razões pelas quais esse procedimento tivesse ocorrido durante aquela operação. E aí vem a questão que eu falo do piloto ser piloto de linha aérea. Uma vez que o piloto havia operado por 10 anos em empresa regida pelo RBAC 121, que é o transporte aéreo regular, como copiloto de Airbus A319 e A320, considerou-se que ele pode ter optado por alongar a perna do vento a fim de buscar uma aproximação final mais longa, a qual tende a ser mais confortável para os passageiros, o famoso pouso manteiga. Naquele cenário, ressalta-se o processo decisório envolvido, onde existe a possibilidade de tal decisão ter sido tomada devido a um processo inconsciente gerado pelas experiências das aproximações realizadas durante um longo período no qual o piloto operou na aviação regular. Adicionalmente, não foi possível confirmar se houve uso das cartas aeronáuticas, né, a CAP 9453 e a WAC 3189 para o planejamento e acompanhamento do voo sobre o VFR, o qual permitiria uma melhor consciência situacional acerca das características do relevo e da presença da linha de transmissão de 69 kW, fato que permitiria uma tomada de decisão mais acertada. Ou seja, ele poderia, ainda nas cartas, ter a informação de que existe essa linha de transmissão lá e de que ele teria que desviar. A colisão contra um cabo para-raios resultou em esforços de tração que arrancaram o motor esquerdo da sua fixação ainda em voo e ocasionou a total perda de controle da aeronave. Considerando a extensão dos danos, o padrão de deformação da fuselagem e das asas, assim como a reduzida distância percorrida em voo após o impacto contra o cabo para-raios, concluiu-se que a aeronave teve uma forte desaceleração da sua velocidade horizontal ainda em voo e impactou o solo com elevada razão de afundamento, com grande inclinação lateral para a esquerda e altitude próxima da nivelada. O ponto de toque do cabo para-raios na fuselagem se deu contra a parte superior do nariz, em uma posição ligeiramente à projeção daquelas saídas laterais, onde tem, às vezes, porta-objetos, onde fica o radar, é sempre ali.
Uma posição ligeiramente à frente da projeção da porta do compartimento de equipamentos eletrônicos. Eu vou deixar a imagem. Naquilo que se refere à possibilidade de visualização do cabo, deve-se considerar que tal ponto estava situado abaixo da linha divisada, ou seja, abaixo da linha de visão do para-brisa da aeronave. Em um momento do voo em que as atenções estariam direcionadas para a pista de pouso. Significa que, como eles estavam olhando adiante para a pista, eles estavam com uma visão acima de onde estaria o cabo. Então, provavelmente eles não viram nem o toque. Outro aspecto a ser considerado para a visualização do cabo para-raios diz respeito ao seu baixo contraste em relação à vegetação ao fundo, fato que resultava em uma percepção reduzida e, consequentemente, diminuía as chances de avistamento do cabo em grandes distâncias. Adicionalmente, o PIC possuía indicação para fazer uso de lentes corretoras devido a um diagnóstico de astigmatismo. Uma vez que não foi possível confirmar se o PIC fazia uso de lentes corretoras no momento do acidente, deve-se considerar que em uma eventual ausência das lentes haveria certa redução da sua equidade visual e da percepção de profundidade. Por fim, tendo em vista o cenário todos os elementos identificados nesse acidente, constatou-se que, uma vez que a aproximação foi iniciada a uma distância consideravelmente maior que aquela esperada para uma aeronave de categoria de performance B, e com uma separação em relação ao solo muito reduzida, os riscos de colisão contra objetos, os quais não poderiam ser identificados com a antecipação necessária, se tornaram significativamente elevados. 3.1 Fatos. Os pilotos estavam com o CMA válido. Os pilotos estavam com as habilitações de multimotor e IFR válidos. Os pilotos estavam qualificados e possuíam experiência no tipo de voo válidos. A aeronave estava com o CVA válido até julho de 2022. A aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento. As escriturações de caderneta, bloco, célula, motores estavam atualizados. Não se evidenciou qualquer condição de falha de componentes da aeronave que pudesse ter afetado as condições de voo. Não se evidenciaram alterações de ordem médico-psicológica, tanto no dia anterior ao acidente quanto no dia do acidente, que pudessem ter afetado o desempenho dos pilotos. As condições meteorológicas estavam propícias ao voo. A situação do aeródromo era regular, tanto em relação à inscrição de aeródromos na ANAC, também quanto à aprovação ao PZPA, que é o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo, e também ao DSEA. O aeródromo possuía superfície de proteção de voo visual, SPVB que a gente fala, para aeronaves críticas de categoria de performance B. Havia uma linha de transmissão de 69 kW fora dos limites da zona de proteção do aeroporto. A linha de transmissão não se enquadrava nos requisitos que qualificassem como obstáculo. O cabo para-raios da linha de transmissão possuía baixo contraste em relação à vegetação. A aproximação do Oscar November Juliet foi iniciada a uma distância significativamente maior do que aquela esperada para uma aeronave de categoria B e com uma separação em relação ao solo muito reduzida. A colisão da aeronave contra o cabo para-raios resultou em esforços de tração que arrancaram o motor da sua fixação em voo e ocasionaram a total perda de controle da aeronave. A aeronave impactou o solo com elevada razão de afundamento, com grande inclinação lateral para a esquerda e atitude próxima da nivelada. A aeronave teve danos substanciais e todos os ocupantes morreram. Fatores contribuintes. Atenção. Indeterminado. Foi constatada a possibilidade de que a tripulação do Oscar November Juliet estivesse com atenção total, visão focada, direcionada para a pista de pouso em detrimento de manter uma separação adequada com o terreno em aproximação visual. E eu não concordo. Essa parte eu não concordo. Porque se tem um pilot flying e um pilot monitoring, um dos dois teria que ver a carta. Um dos dois saberia que ele não poderia estar voando naquela altura. Um dos dois saberia que se ele estendesse a perna do vento e criasse uma perna base numa distância maior, ele teria que ver obstáculos na linha também a uma distância maior. E ele saberia que ele estaria fazendo errado e talvez ele precisasse até
refazer tudo de novo, incluindo a perna de vento, perna de través, perna base e a tentativa de pouso. Julgamento de pilotagem. Contribuiu. No que diz respeito ao perfil de aproximação para pouso, houve uma avaliação inadequada acerca de parâmetros da operação da aeronave, uma vez que a perna do vento foi alongada em uma distância significativamente maior que aquela esperada para uma aeronave de categoria B em procedimentos de pouso sob VFR. A memória e colocam indeterminado. É provável que, com base na experiência de 10 anos de operação em empresa regida pelo RBAC 121, a memória processual do piloto in charge tenha influenciado suas decisões tomadas em relação à condução da aeronave. O hábito de realizar aproximações com final longo em outro tipo de operação pode ter ativado sua memória processual envolvendo as atividades cognitivas e habilidades motoras tomando as ações automatizadas em relação ao perfil executado no acidente. E eu também discordo. Eu não posso colocar que memória é indeterminado. Porque quando você faz numa linha aérea, pilotando principalmente aeronaves grandes, como o 737, A320, Embraer 190, Embraer 175, aeronaves que pousam em aeródromos de aviação regular, você fazer uma perna de vento mais longa para acessar a base e uma aproximação mais longa, você precisa da autorização da torre de controle. Você não pousa uma aeronave de linha de voo comercial sem uma autorização de torre de controle. Você não faz uma movimentação no céu ou em pátio sem uma autorização de uma torre de controle. Então, fazer uma perna de vento mais longa deveria demandar uma torre de controle. Ele fez isso, o julgamento de memória que ele fez sem o assessoramento de um ATC, de um ACC, de ninguém. E ele poderia ter feito isso consultando o radar, quando ele foi liberado do radar. Ele foi liberado da comunicação via rádio. Mas ele não fez. E ele não fez de memória porque uma perna mais longa demandava você olhar a carta e ter mais atenção a distâncias maiores. Então, como eu falei, se ele está pilotando um A320, é a torre que autoriza ele fazer uma perna mais longa. Ele não vai fazer sozinho. E mesmo que ele estando numa aeronave de táxi aéreo, se ele faz isso num aeroporto grande como Congonhas, Guarulhos, Confins, Pampulha, ele precisa da autorização da torre para fazer essa perna mais longa. Ele fez isso num aeroporto menor, mas a memória contribuiu, porque se a memória não tivesse contribuído, ele teria lembrado que ele precisava da autorização da torre. Ele teria lembrado que ele precisava ler a carta com mais atenção porque ele estava usando uma distância maior. Então é fator contribuinte. Mas quem sou eu? Planejamento de voo indeterminado. Uma possível não utilização das cartas aeronáuticas disponíveis CAP 9453 e WAC 3189, que tinham por finalidade atender às necessidades do voo visual, pode ter contribuído para uma baixa consciência situacional acerca das características do relevo no entorno do aeródromo e da presença da linha de transmissão que interferiu na aproximação para pouso da aeronave. Mas também está errado. Para mim, o planejamento de voo não contribuiu. Porque ele saiu do aeroporto de Goiânia, ele saiu do aeródromo de Goiânia com um plano de voo. Ele deveria seguir o plano de voo, principalmente porque ele não tinha experiência nesse aeroporto. Então, na verdade, o plano de voo não contribuiu. O que contribuiu foi o não cumprimento do plano de voo. Então, na minha cabeça, na minha mentalidade, como alguém que é muito chato em relação à segurança, as outras três informações, de todas as três informações, a única informação que o relatório acertou foi na questão do julgamento de pilotagem. Então, quando a gente fala que o planejamento do voo ele coloca como indeterminado e eu coloco como não contribuiu porque um planejamento era eficiente, quando ele abandonou o regulamento, ou quando ele abandonou o plano de voo, o julgamento de pilotagem, ou seja, a ausência de cumprimento do plano de voo, que contribuiu. Memória contribuiu,
tá certo? E a atenção também contribuiu, porque se ele foi pela memória e ele desrespeitou o planejamento do voo, automaticamente a atenção dele faltou, porque ele não viu as cartas. E é simplesmente assim, tá certo? Minha opinião. Recomendações de segurança. Pá, pá, pá. Aí vem as recomendações. Ao CENIPA. Divulgar os ensinamentos escolhidos nessa investigação às empresas que operam segundo os requisitos na RBAC 135, tá sério, a fim de promover o incremento da cultura de segurança operacional e gerenciamento de risco. Ao CENIPA, também, realizar gestões juntos ao DCEA no sentido de harmonizar os requisitos da RBAC 154 com a IK 6318. Ao Departamento de Controle de Espaço Aéreo, realizar gestões junto à ANAC no sentido de harmonizar os requisitos da 6318 naquilo que diz respeito à instalação de auxílios à navegação com os requisitos da RBAC 154. Realizar gestões junto à Companhia de Energia de Minas Gerais, de modo a sinalizar em caráter excepcional a linha de transmissão no trecho correspondente ao prolongamento da pista 02 de Caratinga. Ou seja, no final das contas, vão ter que sinalizar do mesmo jeito. Vão ter que fazer isso aqui que eu vou botar na tela. A Agência Nacional de Energia Elétrica. Avaliar em coordenação com o DCE o estabelecimento de requisitos de sinalização de redes de transmissão e de distribuição nos arredores de aeródromos, notadamente daqueles situados em regiões com relevo acidentado, com vistas à prevenção de acidentes aeronáuticos. Ações corretivas preventivas adotadas. A ANAC realizou em 9 de junho de 2022 uma inspeção de vigilância no operador da aeronave, adotando novas diretrizes para aferição de maturidade do sistema de segurança. Enfim, na ocasião foi utilizada a nova escala PAOE, que considerava as iniciais da sigla para a descrição dos níveis: presente, adequado, operacional e efetivo. Os níveis eram crescentes, de forma que o presente era o nível mais baixo e o efetivo era o mais alto. Caso fosse constatado que um predeterminado item era adequado, ficava implícito que ele estava presente, e que, se constatado que estava operacional, ficava implícito que estava presente e adequado, e assim por diante. A escala PAOE estava lá, tudo bem. A escala foi aplicada conforme as orientações das diretrizes e um checklist indicava qual nível da escala precisava estar evidente para que a questão fosse considerada conforme. Por ocasião da inspeção, constatou-se que os elementos processos de identificação de perigos e processos de avaliação e controle de riscos não atingiram o nível operacional. Como resultado dessa inspeção, o operador formulou um plano de operações corretivas de modo a elevar o nível de maturidade do seu sistema de segurança. Fizeram uma nova carta, né, a VAC, uma carta de aproximação visual para Caratinga. De acordo com o item, a finalidade dela é proporcionar às tripulações de voo informações que lhes permitam passar da fase de voo em rota e de descida para a fase de aproximação de pouso na pista planejada mediante as referências visuais. Com o intuito de elevar a consciência situacional dos pilotos que operam no aeroporto de Caratinga, o DCE editou a VAC com entrada em 20 de abril de 2023, o qual eleva a altitude de tráfego no aeródromo para 3.300 pés e alerta quanto aos riscos do afastamento além de 1,5 milhas náuticas da cabeceira. Com esse detalhamento do perfil de tráfego aéreo, espera-se que ocorra uma maior separação das aeronaves em relação ao terreno e em relação a outras aeronaves em procedimento de pousos naquele aeródromo. E isso foi efetuado em 15 de maio de 2023. Quero falar somente sobre o piloto, tá? O comandante. Vou passar tudo, tá? O comandante, em 20 de junho de 2020, ele foi contratado pelo operador, indicado por funcionário da empresa e, após participar do processo seletivo, foi contratado sem restrições. Ele foi designado para a função de comandante de aeronave Cessna 208 a partir de 30 de junho de 2020 e de Beechcraft C-90 e C-90A a partir de 19 de setembro de 2020. Conforme relatos colhidos, ele estava satisfeito, pois se identificava com o ambiente de trabalho, estava conseguindo se dedicar à família e, devido ao fato de a carga horária ser menor, bem como a base do operador ser próxima da sua residência. Lembrando que o piloto e o copiloto, eles moravam em Brasília, sede da PEC,
ali na região de Brasília, Goiânia, e eles muitas vezes iam juntos para o aeroporto, então um levava o outro. Ah, no ambiente de trabalho ele era visto por colegas e pela chefia como um profissional padrão, pois demonstrava rigor técnico e preocupava-se em seguir à risca todos os procedimentos previstos pelo operador. Ele também não tinha histórico de problemas interpessoais com colegas de trabalho. No que diz respeito ao seu histórico operacional, a comissão de investigação verificou que ele havia trabalhado no período entre 19 de março de 2007 a 1º de setembro de 2017 em empresa regida pela RBAC 121 como copiloto de A319 e 320. Devo julgar pelas datas que ele era piloto da Latam ou da Avianca. Devo julgar, não tenho certeza. De acordo com os dados coletados em determinado momento, ele teve baixo desempenho em treinamentos realizados em simuladores de voo na função de pilot flying. As dificuldades apresentadas estavam relacionadas com sua habilidade para o voo manual, consciência situacional e julgamento de pilotagem, principalmente quando ocorria um aumento na carga de trabalho durante as sessões. Nos referidos treinamentos, as orientações dos instrutores eram direcionadas para que ele buscasse uma evolução no seu refinamento de sua pilotagem, aprimoramento do gerenciamento de cabine e da consciência situacional em situações anormais. Sendo orientado, o Pique apresentava uma evolução satisfatória após os feedbacks, mas carecia de reforço quando apresentava queda em seu desempenho. Em contrapartida, seu histórico revelou um bom desempenho como pilot monitoring, com bom monitoramento, assertividade e trabalho em equipe. E aí, do restante a isso, tudo certinho, todos os treinamentos, tudo foi básico. Vamos lá. O fato do comandante ele ter alguns problemas, como eles colocaram aqui, quando ocorria aumento da carga de trabalho, que aí ele perdia um pouco de habilidade de voo manual, consciência situacional e julgamento de pilotagem. Na minha cabeça, tá? E eu tinha que ler isso. Não é fator determinante, porque para que ele tivesse, que esse justamente esse problema causasse alguma coisa na queda, a aeronave teria que ter tempo de ser pilotada após o impacto com o cabo para-raio da linha de transmissão e, infelizmente, conforme determinado, eles não tiveram tempo. Eles não tiveram a menor chance. A partir do momento que os dois motores, eu vou botar a imagem na tela, que os dois motores foram enrolados pelo cabo da rede de transmissão e que eles travaram, sendo até que o motor esquerdo se desprendeu, eles não tiveram a menor chance. Então essa falta de habilidade dele em organização situacional e o gerenciamento de cabine em situações anormais, eles nem tiveram essa chance. O comandante nem teve essa chance de tentar resgatar a aeronave. Não deu tempo. A perda de controle da aeronave foi instantânea. Eu poderia até dizer que essa aeronave foi catapultada pela forma do impacto na tela. Eu vou deixar a imagem. Pela forma do impacto na tela, é capaz dessa aeronave ter sido catapultada. E simplesmente, daí pra frente, é um abraço. Eu sinto muito pela família da Marília Mendonça, dos outros dois passageiros, no caso o tio dela, pelas famílias dos pilotos, pela família da PEC Táxi Aéreo. E eu queria comentar isso. A gente precisa ser um pouco situado na questão da nossa organização de transporte aéreo. A gente não precisa que uma linha de transmissão esteja na cabeceira de uma pista ou na reta da cabeceira de uma pista para que ela seja bem sinalizada. As torres de transmissão de energia, elas estavam na cor cinza. Mas não faria mal nenhum se elas fossem construídas em laranja. Para que fosse facilmente identificada. De preferência, laranja fluorescente. Para que quando o raio do farol batesse, do farol da aeronave batesse, fosse fácil identificar. Que independentemente de onde as linhas de transmissão estivessem, elas tivessem as bolas que eles colocam de iluminação.
para que fosse mais fácil de identificar. Porque é muito difícil para um piloto que está voando a 200 quilômetros por hora, 100 quilômetros por hora, a qualquer velocidade, você vê um negócio que, quando muito, tem essa grossura aqui, ó. Tô falando de 10 centímetros. Sabe? Teve o erro de julgamento do piloto, erro de memória operacional do piloto, erro de não manter o plano de voo. Foi. Mas ele não cometeu nenhum desses erros para derrubar a aeronave. Ele não cometeu nenhum desses erros com uma intenção criminosa ou numa condição que fosse, por exemplo, de tentar fugir do plano de voo para que o voo fosse mais curto, para que ele tivesse uma condição mais satisfatória. Não, ele simplesmente alongou e a gente precisa lembrar que no relatório diz que estavam com pequenas precipitações. Então, provavelmente, a área de pouso poderia estar úmida, pista úmida. Então, uma aproximação mais nivelada, com menos rampa, mais suave, também poderia proporcionar para ele uma frenagem da aeronave mais rápida na pista. E é somente isso. Concordo com o relatório quando eles mostram as soluções a serem apresentadas. Eu só não concordo com o relatório que o único fator contribuinte para o acidente tenha sido a questão do, do erro de julgamento. Não foi só erro de julgamento. Todos os fatores que estavam ali, para mim, foram contribuintes. Mas é para mim. É a avaliação que eu conheço de tanto ler relatório de acidente de avião. De tanto entender de decolagem, pouso, subida, rampa, iluminação, certificação. Esse é o complicado. Mas não tem como eu julgar que um cara que passou 10 anos pilotando A319 e A320, que um cara desse é ruim. Eu vou deixar as imagens do motor, eu vou até tentar dar um jeito de comentar sobre isso, porque os danos causados nos motores mostraram que eles foram travados pelo cabo de rede, pelo cabo para-raio. Eles foram travados. A aeronave perdeu totalmente a sustentação e por isso ela caiu assim. Por isso ela foi esmagada de baixo para cima. E por isso que quando eu vi na televisão o estado que a aeronave estava, com a asa até retorcida, eu sabia que ali não ia sobreviver ninguém. Eu sabia que ali não tinha sobrevivido ninguém. Porque você olhava a parte frontal da aeronave, aparentemente não tinha nenhum dano. A colisão não tinha sido frontal, tinha sido no que a gente chama de eixo que não vai salvar. De toda forma, fica a minha prerrogativa aí, tá? Inicialmente, não faz diferença se você olha uma cidade igual São Paulo, em cima de todos os prédios tem uma luzinha vermelha piscando, parada, para que independentemente de qualquer coisa, o avião saiba, o helicóptero, o avião saiba que aquela luzinha vermelha é um prédio, é um lugar alto. Toda torre de transmissão deveria ter, de dia ou de noite, uma luz vermelha acesa. Todo fio, até mesmo o para-raio, poderia ter aquelas bolas vermelhas que eles colocam para identificação, independentemente de estar passando na linha reta do aeroporto, de estar na zona de proteção aeronáutica ou não. Porque você nunca sabe quando uma aeronave pode entrar no Mayday e ter que passar por uma área onde tem uma linha de transmissão. Essa é a grande questão. Pode custar muito caro. Pode custar muito caro. Mas a vida de qualquer pessoa que se perde por causa disso custou muito mais caro do que um punhado de tinta, de bolas, etc. Não importa o quanto custe. Será mesmo que não vale a pena a gente gastar o dinheiro que seja necessário para que a gente faça uma aviação mais segura? Fica esse pensamento, tá certo? Eu sou Alexandre Vaz, nós estamos no canal Avião. Se você aguentou esse vídeo longuíssimo e extremamente chato, parabéns. Mas se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Até a próxima.